Bom dia, eu sou a Isabelle Santos de Menezes, o Walter Nunes Trindade Júnior e o Reginaldo Gradelli, eles também são autores desse resumo, que tem como tema equilíbrio líquido-vapor da mistura de um butanol mais água. Começando aqui pela introdução, bem, o butanol é uma alternativa aos derivados de petróleo. Ele é um álcool que possui um grande potencial como combustível e pode ser produzido através de biomassa. E muitos pesquisadores estão interessados em suas propriedades por serem semelhantes com o da gasolina. Por isso é que ele é comumente chamado de biogasolina. A maioria dos processos para a produção de produtos baseiam-se no contato entre as fases diversas, como extração, adsorção e outros processos de separação que consistem em equilíbrio de fases. Dessa forma, o estudo do equilíbrio de fases ele é fundamental para o desenvolvimento de processos e equipamentos industriais. Por isso, nessa pesquisa, foi utilizado o software GANs de otimização, que ele é capaz de fazer cálculos complexos, como o equilíbrio de fases de sistemas binários. E neste trabalho foi utilizado a técnica de otimização para correlacionar dados experimentais de ponto de ebulição e o sistema binário contendo um butanol mais água, para determinar os parâmetros do modelo de coeficiente da atividade em RTF. Assim, foi possível calcular o equilíbrio de fases dessa mistura em diferentes composições, auxiliando no desenvolvimento de processos em escala industrial e também com uma maior viabilidade econômica. Materiais e métodos. Foram utilizados os dados de ponto de ebulição da mistura binária de um butanol mais água a uma pressão de 101,3 kPa, como dá para ver aqui na tabela, e com diferentes temperaturas. E foi utilizado o modelo de linguagem GANS, utilizando o Solver Conopt, que calcula a problemática de otimização através de gradiente generalizado reduzido. As pressões e a temperatura elas foram mantidas fixas, já os valores dos parâmetros dos modelos em RTL e as composições de fase de vapor elas foram variáveis. E os desvios entre a temperatura experimental e a calculada ela foi utilizada como critério de minimização. Aqui, como eu falei, o modelo de linguagem utilizado foi o GANS, utilizando o Solver Conopt. Agora os resultados. Utilizando os dados de composição da fase líquida falados anteriormente, foi possível correlacionar os parâmetros de interação binários dos modelos NRTL, e esses foram os resultados encontrados. Nessa tabela 1, nós temos o A12, que deu 1.308,43, o A21 deu 263,55 e o alfa I2 igual ao alfa 21 deu 0,44. E os valores dos desvios médios quadráticos entre as temperaturas deu 0,21 e o desvio médio quadrático das frações molares experimental e o calculado, que é a fase vapor, foi de 0,0002. Devido à construção de modelos, as frações molares da fase líquida são exatamente idênticas aos valores experimentais. Nesse trabalho, foram correlacionados dados de ponto de ebulição do sistema binário água mais um butanol com o modelo NRTL para obtenção dos parâmetros de interação binária entre as espécies na pressão de 101,33 kPa. Então, conclui-se que os parâmetros encontrados apresentaram um resultado satisfatório, devido aos baixos desvios, tanto para as temperaturas
quanto para os valores das frações molares da fase vapor. E os parâmetros, eles são capazes de descrever com eficiência o comportamento do equilíbrio líquido-vapor dos sistemas em diferentes composições e temperaturas. E aqui eu tenho um agradecimento especial à ANP pelo apoio financeiro, pois eu faço parte do grupo PRH 54.1. E por último, eu tenho as referências. Muito obrigada pela atenção.